Som. Boa noite, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olha para o teu irmão e fala assim: ainda bem que você não foi pular o carnaval, meu irmão. Porque eu acho que a metade da igreja, eu acho que foram pular o carnaval, amém? Porque cadê o pessoal, meu? O que está acontecendo? Reclama que não tem dinheiro para viajar. Então deve ter arrumado uma matinê aí para poder pular o carnaval, amém? Amém? Aleluia. Boa noite, amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: eu não estou preocupado com quantidade. Nós estamos preocupados com o quê? Qualidade. Amém? Olha para o teu irmão e fala assim: vencendo obstáculos. Amém? Quantos querem vencer obstáculos? Aleluia. Por isso que nós estamos vencendo esses 21 dias, né? Nós estamos no terceiro para o quarto dias, né? Dessa oração da 1 às 2 horas. Quantos estão gostando? Diga amém. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 1 ao 9. Quantos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. Eu te louvo por esse calor, Pai. Eu te louvo pela crise que está esse país, porque nós sabemos, Pai, que se não for o teu agir, de nada adiantaríamos estar aqui. Então pedimos a Ti que a Tua graça, a Tua paz, o Teu conhecimento esteja aqui nesse lugar, Pai. Que cada dia mais eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, a minha vontade não impere, mas seja feita a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, eu te louvo, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Pode ser sentado, dá um glória a Deus bem alto, hein, meu irmão? Aleluia. Irmãos, o texto é falar sobre o que? Sobre vencendo obstáculos. Vamos repetir? Vencendo obstáculos. Repita bem alto: vencendo obstáculos. Porque toda vez que você vence um obstáculo, você tem que ter força. Repita comigo: força. Quantos entendem isso? Diga amém. É por isso que quando eu falo em vencer obstáculo, eu preciso ser uma pessoa perseverante. Vamos repetir? Perseverante. Quantos não têm a perseverança dentro de você? Pode levantar as mãos. Todo mundo é perseverante? Uma irmã lá levantou as mãos, 2, quem mais? 4, já está melhorando. Cutuca a teu irmão e fala assim: levanta a mão aí, ó, cara de pau, né? A perseverança é um negócio interessante nas nossas vidas, porque nós achamos e temos facilidade de desistir com uma certa facilidade. Eu fiz um curso o ano passado e esse ano eu já faltei 2 aulas, né? E esse curso vai finalizar em dezembro. São 2 aulas, por mês, onde nós falamos sobre o coach e o coaching. Então tem mais os 4 pastores fazendo conosco. E uma coisa que eu aprendi nesse curso, que nós temos que ser o quê? Perseverante. Repita comigo: perseverante. E pegando esse texto aqui de Josué,
a gente vê que ele foi o quê? Perseverante. Então, Deus precisa de homens, de atitudes, e não apenas de palavra. Hoje, o homem tem muita palavra e tem pouca atitudes. E não basta também mostrar o problema, é preciso resolvê-lo. As pessoas que vêm mostrar o problema é porque elas não se acham capazes de resolver. E aí você mostra aquele problema para a pessoa, ela não tem capacidade de resolver, e você cria um obstáculo porque você também está na zona de conforto e você não quer vencer aquele obstáculo na tua vida. Quantos entendem isso? Diga amém. Vamos entender mais ainda. Diante dos obstáculos da vida, nós tomamos atitudes que revelam quem verdadeiramente nós somos. Toca um pouquinho mais baixo, Felipe, só acho que tem muito retorno. Presta atenção, meu irmão. Se você for fazer uma enquete aí com um homem ou com uma mulher que é casado, você pergunta assim: como é o teu casamento? Claro que ambos vão falar assim: pô, é legal, mas poderia ser melhor. Não é assim que é feito? Muitas dizem assim: ah, eu carrego essa sacola aí desde quando me casei. Muitos homens falam assim: ah, eu não vejo a hora de me separar e acabar e ter outra vida, ter outra mulher. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: o problema não vai acabar, o problema é você. O problema não vai acabar, meu irmão. O problema somos nós. Então, diante dos obstáculos da vida, nós tomamos atitudes que revelam quem realmente somos. Por que você casou com uma tranqueira? Porque quando você casou, você estava no mesmo lugar que aquela pessoa estava, fazendo talvez a mesma coisa. Porque aqui não é novela das 8, irmão. Você não olha para a pessoa e fala assim: eu te amo, pô, acabou, vamos casar. As nossas vidas, existe uma consequência de tudo, irmãos. Em todos os sentidos. Mas se agora eu estou com a pessoa, seja meu namorado ou minha namorada, meu noivo ou minha noiva, ou meu cônjuge, tem que ser até que a morte. Ou senão, meu irmão, começa a fazer oração para tua esposa morrer ou para o teu esposo morrer. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, em cima de atitudes, repita comigo, atitudes. Eu vou contar uma historinha que eu já contei aqui. Dizem, eles chamam de história da pedra, que um rei mandou colocar no meio do caminho para testar a boa vontade do povo. Repita comigo, boa vontade do povo. Todos reclamavam, mas ninguém tirava a pedra do local. Já aconteceu isso com você? Todo mundo reclama, né? Poxa, mas esse negócio aí é chato pra caramba. Isso, irmãos, eu estava me tornando um cara tão chato comigo mesmo, é que eu falava, a minha esposa vai trabalhar comigo, ela sempre reclamava. Ela falava: pô, tu não se cansa de reclamar? Eu sou apaixonado pelo mato da Antonieta, irmãos. Eu era revoltado, porque eu ia brigando com o mato. Esse mato, e não sei o quê. E agora, para ela testar a minha fé, meu irmão, sabe o que ela fez? Ela cortou só um pedaço do mato da avenida. Mas eu não estou ligando mais, amém? Aqui é um desabafo só. Mas aquilo ali eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei: o que eu tenho que fazer pela Antonieta? Irmão, até a Antonieta está entrando na minha oração 1h da manhã, cara. Antonieta, corta o mato, fecha os buracos em nome de Jesus. Mas aí nesse curso que eu fiz, a irmã colocou algumas coisas, porque já falei para vocês que a minha esposa me chamou de Dartena, alguns pastores me chamam de Pato Donald, porque às vezes eu brigo à toa. Mas preste atenção, eu sou um cara que tem esse tipo de comportamento, meu jeito é esse, eu sou meio assim mesmo estranho. Mas a irmã, fazendo
um disco da minha vida, fazendo uma reflexão, uma análise de quem sou eu, né? Ela falou: pastor, sabe por que o senhor fica irritado? Eu falei: porque pessoas me irritam. Ela falou: não, porque no sair da sua casa e para o seu escritório, o senhor perde o foco do escritório e foca-se no mato da Antonieta, no buraco da cidade e assim por diante. Mas entendi isso. Fala para o teu irmão: você está perdendo o foco faz tempo, cara. E aí assim é no nosso casamento, assim é na minha vida, assim é no meu serviço, assim é na faculdade, assim é no colégio. Hoje eu estava com um pastor lá no meu escritório, a gente estava conversando. Eu falei: cara, eu aprendi algumas coisas na minha vida. Quantos cursos eu não desisti de fazer? Quantas coisas eu deixei de fazer na minha vida? E uma vez eu orando, eu descobri que isso é um demônio. Quando você desiste das coisas, você permitiu que um demônio chamado tranca-rua, ele parasse os teus sonhos, ele bloqueasse os teus sonhos. Eu profetizo na tua vida, amém, irmãos? Que você vai estudar, você vai se formar. Você só não vai ter uma faculdade, não. Você vai ter 2, 3, 4 faculdades. Você vai ter várias promoções no teu emprego. Você não vai se contentar com o teu baixo salário. Você não vai se contentar em estar pagando aluguel. Você vai ter a tua casa própria. Você vai ter teu carro bom com ar-condicionado, né? Você vai ter o melhor. Quantos creem nisso, irmãos? Não pode aplaudir ao Senhor, que não é para mim, não. Você vai ter o melhor. Mas infelizmente, né, alguns obstáculos da vida vão me bloqueando, porque a perseverança não está dentro de mim. Meu filho, eu brinco muito sobre meu filho, porque a primeira coisa, sabe, o primeiro esporte dele que ele começou a praticar foi a natação. E ele era muito pequeno, né, Lé, quando fazia natação, né? E o Juninho parecia um mutre, irmão. Ele não podia ver uma medalha. Ele não podia ver uma medalha. Falava que tinha que disputar medalha, ele era pequenininho. Eu tenho a foto dele, depois eu peço para colocar aí, né? Pequenininho, dentucinho, né? E ele ia brigar lá pela medalha. Ele era o último, mas ele queria medalha, irmão, não tinha jeito. Ele era o menor deles, ele queria medalha de qualquer jeito. E eu comecei a observar que o meu filho, ele é muito perseverante. Eu não estou jogando confete no meu filho, não, tá? Se pisar na bola também é torrado do mesmo jeito. Eu estou falando porque eu estou lembrando dele aqui agora. Eu lembro quando ele fazia judô, eu levava ele para disputar, e como eu já participei também de competição, eu gritava muito do lado de fora: vai mesmo, irmão, pega mesmo, bata ele mesmo, rapaz. Coisa de pai, vocês entenderam? E ele ia brigar querendo as medalhas. Ele era um mutre, a unção do mutre ele tinha, né? Queria medalha, medalha, medalha. E até hoje meu filho, ele é um garoto que é perseverante. E eu aprendi algumas coisas com meu filho, dele, desse lado perseverante dele. Amém? Por que, irmãos, nós falamos isso? Porque a perseverança, você não nasce com ela, você adquire. E você vai sair daqui nessa noite perseverante. Tu não vai desistir do teu casamento, tu não vai desistir do teu emprego, tu não vai parar, você vai conquistar a tua faculdade em nome de Jesus. É um tempo, meu irmão, ano da fidelidade. Repita comigo: ano da fidelidade. Mas eu só quero ser fiel a Deus quando eu estou no bom ou melhor, quando estou numa boa. Deus, ele prova a tua fidelidade nas circunstâncias, nos desafios, nas dificuldades. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Aleluia. Então tinha aquela pedra no caminho, irmãos. E todo mundo reclamava: pô, aquela pedra, é o mato ali da Antonieta, é não sei o que, é o buraco que está lá. Todo mundo reclamando. Vai resolver alguma coisa? Não. E essa história diz o seguinte: um dia alguém resolveu remover aquela pedra, e ali encontrou um pacote de moedas de ouro. Dentro havia um bilhete que dizia: parabéns por ter tirado a pedra, este é o teu prêmio. Você vai tirar a pedra aqui para o teu ministério hoje.
E você vai tomar posse de todas as conquistas em nome de Jesus, irmãos. Irmãos, eu não ia pregar do jeito que estou pregando aqui. É que Deus está falando aqui tremendamente comigo. Você não faz ideia. Como diz a irmã, estou sentindo até um arrepio. Irmãos, Deus está falando aqui comigo grandemente. Olha que interessante. Independente das circunstâncias, seja um homem e uma mulher de Deus. Persevere. O pastor Mesquita vai abrir teu coração. Aqui, o meu coração. E eu gosto de falar porque pelo menos fala mal, fale bem, fale mal, mas fale de mim, não estou nem aí. Eu fui pregar numa igreja na terça-feira lá na Bertioga. E eu descobri que eu estou velho, eu não estou conseguindo dirigir à noite nem com chuva. Porque eu não enxergo, eu não estou enxergando. Vim no piloto automático, irmão, parecia um Mr. Magoo. E o pastor que eu estava seguindo, o cara andava muito no carro dele, cara. E eu falei, vou andar também, né, meu? Eu andava. Olha, tá legal? Eu falei, tô. E aquilo foi cansando as minhas vistas. E o pastor fala assim, pô, pastor, eu gostaria de pagar uma pizza para o senhor, ou um jantar. Eu falei, não, irmão, não se preocupa, eu quero ir para casa. Por quê? Eu com compromisso na perseverança da oração à 1 da manhã. Amém? Conclusão, fomos parar na pizzaria. Comemos o que era para comer lá. E meia-noite nós fomos para casa, se despedíamos. Eu coloquei meu relógio para despertar, o meu telefone. E quando eu durmo muito preocupado com o tempo. Só que eu esqueci que eu tinha deixado o meu relógio no Vibracal, porque eu estava pregando, né? Não é nem ético, nem bonito, o telefone está tocando, né? E eu peguei e deixei no Vibracal. E meu telefone coloquei 1 hora e eu não acordei, irmãos. Fala para o teu irmão, ele não está em pecado não, depois ele orou, tá, irmão? E eu acordei 1h20. Eu acordei, eu falei, meu Deus, eu perdi o horário. Venha, perdemos o horário. Até os anjos do cara se assustaram, cara. Porque me deu uma sensação de impotência, me deu uma sensação de fraqueza, me deu uma sensação de covardia, me deu uma sensação de falta de responsabilidade que vocês não fazem ideia, irmãos. Quantos entendem isso que eu estou falando? Diga amém. Mas eu orei, eu falei, Senhor, o Senhor entende. Eu estava cansado, irmãos, estava cansado mesmo. Peguei a estrada, queira ou não queira. Eu não sei como o irmão Rui consegue vir. É 30 e poucos quilômetros para ir, mais 30 e poucos quilômetros para voltar. Cansativo, uma estrada que está perigosa. O capeta está solto lá naquela pista. Eu até falei que nós íamos ungir aquela pista lá. Hoje eu tive com o pastor Cláudio lá da Bertioga e com o pastor Cláudio Abacuque, né? Nós falamos, pô, nós temos que ungir aquela estrada. Nunca houve tanto acidente como está havendo nos últimos dias, né? E eu tenso ali. Eu falo, pô, daqui a pouco aparece uma alma para mim aí, pô. Amém? Tem crente que tem medo de alma, né? Cadê a Sara? Não está aí, né? Sara está aí? Quando ela chegar, irmão, me lembra, tá? Que eu quero lembrar o negócio da Sara. Tá, irmãos? Então são coisas. E eu já falei, não fala as coisas para mim que eu falo em púlpito, hein, meu? Para desmascarar mesmo, em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Então, nós precisamos entender essas coisas. Mas nós precisamos ser perseverantes. Repita comigo, perseverante. Independente da situação, seja um homem ou uma mulher de Deus. E aqui eu tiro 2 lições assim muito rápida em cima desse texto. A primeira, não tenha medo. Fala para o teu irmão, não tenha medo. Ah, chegou o Júlio. Cadê a Sara? Pô, tá trabalhando? Diz que a Sara estava orando de madrugada, cheio do poder de Deus. Hã? A Sara. Na sala, não. A Sara na sala, tá? Orando, cheio de poder de Deus. Daqui a pouco ela ouve umas pegadas na escadaria do prédio. Meu irmão, acabou a unção, saiu correndo. Júlio, por que tu me diz isso, meu amigo? Fala pro teu irmão, aponta para ele, fala, não pisa na bola não, que nessa igreja a gente não esconde nada. Aqui é o seguinte, é preto no branco, meu irmão. Falei para vocês que eu acordei 1h20, podia mentir. Irmão, fiquei orando. Não. Aqui tem que falar a verdade, porque quando você fala a verdade, o diabo não tem legalidade. Amém? Aí a Sara correu, irmão, ainda conta bem do lado da minha sala para depois eu ficar sabendo.
Então repita comigo: não ter medo. O salmista no Salmo 34, versículo 4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, irmãos. O salmista diz isso. E o número 2, ser corajoso. Repita comigo: ser corajoso. Fala para o teu irmão: você não é corajoso, você acha que é. E aí, quando eu acho que eu sou corajoso, eu quero colocar a minha valentia em prática. Quantos entendem isso? Diga amém. Então é por isso que no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 6, diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Fala para o teu irmão assim: meu irmão, não tenha mais medo não, o Senhor está contigo. Amém? Amém? Aleluia. Então todo homem de Deus, ele precisa vencer algumas barreiras. Josué venceu 4 barreiras. Repita comigo: Josué venceu 4 barreiras. Eu não sei quantas barreiras você precisa vencer em 2016. Eu não faço nem ideia. Mas você vai vencê-las em nome de Jesus. Josué teve que vencer 4. Repita comigo: 4. A primeira barreira que Josué teve que vencer é a barreira que nós vamos chamar nessa noite de natural. Repita comigo: barreiras naturais. Josué capítulo 3, versículo 5 ao 17. Olha o que diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo, e assim sucessivamente. Então, irmãos, quando já iam entrando na terra prometida, preste atenção, eu estou resumindo esse texto aqui. Quando já iam entrando na terra prometida, Josué e o povo encontrou um primeiro obstáculo natural. E é bem previsível que fosse o Rio Jordão. Repita comigo: o Rio Jordão. Porque naquele período, o Rio Jordão estava cheio. Repita comigo: o rio estava cheio. Irmãos, por mais que você saiba nadar, quando o rio está cheio, te dá medo. Quando o rio está cheio, dá vontade de desistir. Quando o rio está cheio, dá vontade de parar. Eu sei nadar, sei mergulhar, mas eu não gosto de abusar da água. Eu não passo com água da minha boia. Mantenho até minha boia. Dá para mergulhar, dá para nadar, não gosto, irmão. Às vezes morreu, eu não estou nem aí, morreu porque é afogado. Então eu vigio. Então ele venceu o Jordão, porque Deus parou as águas. Fala para o teu irmão assim: quando você está com foco e objetivo, Deus, ele para as águas, irmãos. Você entende o que eu estou falando? Mas ele precisava vencer aquele obstáculo natural. E eu só venço, sabe, aqueles obstáculos naturais quando na verdade eu me santifico e me consagro. Só dessa forma. Eu só consigo também chegar nesse estágio quando eu ouço a voz de Deus. Danilo era bebê, já era menor que o filho dele, que a filha dele. Mas eu tenho mais 4 sobrinhos, chamado Denis, que é o irmão do Danilo mais velho, o Júnior, já está com 40 e poucos anos, o Jorge, que é meu sócio, e o Richard. Os 4 andavam juntos. E teve uma época que eu levei os 4 na praia. Os meus 2 filhos eram bem pequenos. E eu quase perdi num dia 24 de dezembro
os meus 4 sobrinhos. Porque eu fiquei na areia da praia e eles começaram, lá, eles entraram na água e começaram a se dar uma distância. E eu, meu irmão, com criança, cara, eu sou, ainda mais na praia, cara. Eu comecei a olhar, daqui a pouco eles se distanciando. Graças a Deus que eu levantei e corri e fui atrás deles. A minha vontade era matar os 4, irmãos. Eles não iam morrer afogado, mas que eu ia bater cabeça com cabeça, né, Leia? Até não ter mais cabeça eu ia fazer. Porque quando eu fico nervoso, eu não mensuro determinadas coisas. Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas, elas não conhecem o limite dela. Fala para o teu irmão, sabe por que você está ficando tão cansado? Porque você não conhece os teus limites. Eu preciso começar a entender os meus limites. Os meus limites naturais, meu corpo, sabe, o meu da minha esposa, é de cansaço, de estresse. Se eu parar aqui agora e fechar o olho, eu durmo. O negócio é sério, irmãos. Ontem eu dormi olhando para a tela do meu computador lá no escritório. Eu só acordei porque doeu o meu pescoço. Falando sério. Eu senti uma dor aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu dormi. Dormi, irmãos. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, eu preciso conhecer, eu conheço o meu limite, eu sei até onde eu posso chegar, e eu já ultrapassei o meu limite. Isso vai nos cansando. Assim é quando você entra numa água onde você não está preparado e Deus não está naquele lugar. Seja obediente à voz de Deus. Obstáculos naturais são barreiras normais. Vou saber, repita comigo. Obstáculos naturais são barreiras normais que temos que enfrentar. Não tem jeito. Se Deus fala para você, tem que subir o monte, eu tenho que subir o monte. Tenho que orar, eu tenho que orar. São barreiras naturais que eu preciso vencer. Isso aqui, ele teve que vencer essas barreiras naturais. Olha que interessante. Jesus, ele teve que enfrentar barreiras naturais. Jesus venceu obstáculos naturais como o vento, o mar e a tempestade. Vocês entendem isso? Talvez você esteja passando por um processo de mar, tempestade, vento, e está falando, eu vou desistir. Não desista. A Bíblia diz assim, que coisas maiores faríamos. Amém, irmãos? Coisas maiores faríamos. Número 2, repita comigo, barreiras humanas. Então nós entendemos que a barreira natural era o Rio Jordão. Coloca aí, barreira natural, Rio Jordão. Barreiras humanas, Jericó. Josué capítulo 6, versículo do 15 ao 20, eu não vou ler. Mas diz, depois de terem passado o Rio Jordão, encontraram pela frente a cidade de Jericó, com suas altas e grossas muralhas. Na teologia a gente acaba estudando e diz que aquelas muralhas tinham uma largura em média de 2 a 3 metros. Sabe o que é isso, irmão? Só de largura. Era como se fosse daqui até ali, assim mais ou menos. E altas. Olha que interessante. E ali foi um grande desafio para ele, porque aquelas muralhas, elas na verdade foram erguidas pelos homens, mas as muralhas caíram através da através da consagração e do louvor daquele povo. Toca no teu irmão. Começa a louvar, irmãos. Começa a louvar. Começa a louvar. Começa a se consagrar. Sabe o que vai acontecer? Independente do tamanho, do diâmetro, do sei lá do que da muralha, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Quantos entendem isso? São muralhas que precisamos destruir das nossas vidas, pô. E essas muralhas são humanas. As muralhas caíram através da consagração. Barreiras humanas são situações entre pessoas que precisam ser resolvidas de forma sábia. Toca no teu irmão.
Toca mesmo assim, toca nele, de forma delicada. Ô meu, se liga aí, cara. Fala aí, nessa noite, nós vamos resolver algumas situações. Se eu estou errado, eu estou errado. Mas hoje eu vou reconhecer que eu estou errado. São barreiras pessoais que precisamos quebrar entre nós. Então essas muralhas vão cair sobre a tua vida, elas vão ser destruídas em nome de Jesus. Outro exemplo interessante: Jesus enfrentou diversas barreiras humanas. Qual foram elas, pastores? Os fariseus e os saduceus. Barreiras que precisamos enfrentar. Porque Jesus não expulsou demônios dos fariseus. Eu comecei a me questionar. Jesus não expulsou demônios dos fariseus. Por que, pastor, ele não expulsou? Porque problema humano não se expulsa, irmãos. Caráter não dá. Pessoa, com gênio forte, não dá. Se não, meu irmão, você tem que pegar um cabo de beisebol de fibra de carbono e tá dando na cabeça de todo mundo, pô. Não tem jeito. Amém? Não tem jeito. O nome disso nós chamamos caráter, temperamento e outras coisas mais. Mas eu preciso ser moldado, transformado pelo poder da palavra, irmãos. É por isso que nós falamos, esse monstrinho que há dentro do Mesquita, eu não posso ressuscitá-lo, eu tenho que estar matando todo dia. Irmãos, eu não sei se em outra cidade acontece isso. Quantos anos de bicicleta aqui? De bicicleta, aquele negócio em duas rodas e não sei o que, bicicleta. Eu vou pedir algo para vocês. De bicicleta, levanta as mãos. Para quem anda de bicicleta, eu vou pedir algo para vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não estacione numa vaga de carro, cara. Quem anda de moto aqui? Moto, aquele negócio. Moto. Não estacione numa vaga de carro, por favor. Irmãos, esse dia, um abençoado em frente ao meu escritório, que já é uma benção para parar lá, que meu escritório fica em cima do Bradesco, o cara me estacionou uma bis velha, toda torta, né, que parecia uma carreta, para me irritar. Dá vontade, cara, aquele monstro que está aqui dentro, né, dá uma acelerada. Meu carro é automático, irmãos. É só tu acelerar, tu joga ele lá no banco, lá na mesa do Alexandre. Mas tu não pode fazer isso. Você tem que olhar para ele e falar assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado. Aí você dá a volta, dá a volta lá no quarteirão, que o quarteirão que você for lá no meu escritório vai ver. Dá a volta lá no quarteirão, aí você vem. Aí tem uma bicicleta onde estava aquela bis, cara. Hoje eu fui trabalhar em paz. Eu e minha esposa saímos de casa contente, alegre, tomamos um café junto, viemos na esquina, duas tranca-ruas, irmãos. Um de moto e outro de bicicleta batendo papo no meio da rua, irmão. Somos assim bem ajustado, totalmente ligado. Como você entende isso? Amém, irmãos? Você não vai deixar a tua bicicleta na vaga de um carro, amém? Nem a tua moto, amém? Pastor, mas a minha moto é grande, pastor. Não tem problema no tamanho dela. Não estaciona, cara. Porque isso não irrita só o pastor, irrita você também quando quer estacionar. Aí de vez em quando eu quero estacionar perto da padaria onde tem um orelhão. O cara estaciona a bicicleta dele igual um carro do lado do orelhão, irmãos, que eu não consigo manobrar o meu. Quantos entendem isso? E essas coisas me deixam entusiasmado, irmãos. Uma maravilha. Eu estou falando isso, que na verdade são o quê? Barreiras
humanas. Repita comigo: barreiras humanas. Então não adianta você orar, não adianta você profetizar, não adianta nada. Eu vou te ensinar algo que eu aprendi com o pastor Juninho de Campos de Jordão, que teve aqui. Nós fomos em Campos, aí saímos da igreja dele e falou: pô, pastor, não se preocupa em estacionar não, cara. E ele é bem caipira falando, né? Eu peço sempre para um anjo abrir uma vaga para mim. Ele: anjo, eu quero uma vaga para estacionar o carro do pastor. Abri uma vaga e estacionei. Eu estou ficando louco, eu faço isso também, e dá certo, irmão. Senhor, onde estava aquela bicicleta, me abre um espaço que eu quero estacionar meu carro. De vez em quando o anjo está dormindo, mas uma boa parte ele está na escuta, meu irmão. Deve ser anjo do Itapema, folgado, né? Mas na maioria das vezes ele está ligado. Fala para o teu irmão: a partir de hoje vou começar a pedir para o anjo, não vou me irar mais, amém? Eu comecei a usar na minha vida, coisa de louco. Não faço o que eu faço, eu não vou falar que a gente já tem uma fama de louco aqui incrível, vou ficar mais louco ainda. Mas eu faço essas coisas. Senhor, libera um anjo aí, pai. Preciso daquele lugar. Aí libera, oh, aleluia. Quantos entendem isso? Diga amém. Fala para o teu irmão: eu não vou esquentar mais a cabeça com as barreiras humanas. Amém? A terceira barreira que nós temos: barreiras temporais. Repita comigo: barreiras temporais. Pastor, o que são isso? Sol e a lua. Em um momento decisivo, o povo de Gideão foi atacado por 5 reis. E Josué foi o quê? Defendê-los. Não daria tempo para ganhar aquela batalha, mas Deus moveu o céu a favor deles. O sol e a lua pararam para dar tempo para que ele lutasse. A luz do dia, irmãos. Fica tranquilo. O teu tempo é diferente do tempo de Deus. O teu momento é diferente do momento de Deus. E aí ele fez tudo aquilo que nós conhecemos. Deus mandou pedras do céu para defender o seu povo. A Bíblia diz isso. Deus mandou pedra do céu. As barreiras temporais são o quê? Imprevistos, que acontecem a situações em que somente pela misericórdia de Deus ou com um milagre nós conseguimos vencer. Quando eu vim da Bertioga que estava chovendo, eu esqueci de falar: Senhor, eu não estou enxergando mais à noite, por favor, para a chuva. Eu devia ter usado minha fé. Eu não sei, vi igual o Mr. Magoo. Não estou enxergando, eu reparei que eu não estou enxergando mais à noite, e eu só gostava de viajar à noite. E aí começou a chover, e minha esposa também enxerga bem pra caramba. Ela falava assim: é o vidro que está embaçado. Eu falava: é. Os dois sem enxergar, cara. Vocês entendem essas coisas? Eu e ela juntos dá mais de 100 anos, cara. Então as pessoas têm que respeitar, né? Eu estou enxergando, não podia nem piscar assim, ó. Repita comigo: barreiras temporais são o quê? Imprevisíveis. E elas só mudam quando você pede a Deus. Só quando nós falamos com Deus. Quando não dá mais tempo mais de lutar, nós precisamos falar com Deus. E aí, quando eu deixo de agir com as minhas forças, Ele entra com a força dele. Porque a Bíblia diz que Ele é dono dos céus e da terra. Quantos entendem isso, irmãos? Eu vou falar uma coisa para ti. Eu já fiz chover, irmãos. E não foi com a dança do índio, não. Eu também já tive uma experiência no monte incrível uma vez. Já falei na igreja. E eu e o irmão Renato, irmãos. O irmão Renato, eu vou trazê-lo aqui para ministrar aqui na igreja qualquer dia. É diácono lá na igreja do pastor Nizuzi. Nós inventamos uma campanha, eu e ele, nós fazíamos muita campanha. Eu falei: cara, eu estou precisando de um monte. E ele tem a voz bem grossa. Ele: Varão, estou contigo. Eu falei: vamos embora, meu irmão. Aí eu falei: pode chover canivete que nós vamos. Rapaz, que é um pé d'água incrível. E eu cheguei na porta da casa dele.
Ele parece um filé de borboleta. Ele engordou agora porque casou, né? Ele todo encolhido, com uma capa amarela. Ele fala assim: tu vai mesmo? Eu falei: vou, meu irmão. Mas a minha vontade é falar: não vou. Eu falei: vou. Vambora. Era líder? Fala pro teu irmão assim: líder nunca para, meu irmão. Se falou que vai, vai. E eu falei: vamos entrar no carro. Entramos no carro. Meu irmão, subindo um monte, aquelas irmãs assim, sabe, de saião. Parecia uma santopeia. E subimos, cara. E uma chuva incrível. Quando nós descemos, acredite se você quiser. Se não quiser acreditar, é problema teu. Nós descemos, não nos molhamos. Nós oramos, não nos molhamos. E nós não tínhamos percebido naquilo que estava acontecendo. E de repente ele olhou para mim e falou assim: ô Mesquitão. Eu falei: o que foi? Ele falou: cara, tá todo mundo molhado e onde nós estamos está seco. Quer milagre na tua vida? Quer sobrenatural na tua vida? Acredita. Acredita. Irmãos, aconteceu algo. Tem coisa que a gente não quer falar e eu sou obrigado a falar, que eu gosto de falar mesmo. Pô, sabe uma senhora da igreja que faleceu? E eu fui no velório. Cheguei lá, eu entrei no velório errado. Por uma coincidência, foi uma irmã que veio aqui na igreja também. E tinha, bom, sabe, tinha lá no velório umas 4, 5 moças que já frequentaram aqui a igreja. Eu acabei até conhecendo. E eu fui em direção àquela urna lá, né? Aí eu olhei, eu falei: poxa, ela mudou tanto de feição depois que morreu, né? Tem que ser comigo essas coisas, cara. Meu Deus do céu, né? Olha assim. A senhora que faleceu aqui tinha o cabelo crespo, vai sair com o cabelo todo penteadinho, lisinho assim. Olha, até o cabelo alisou, pô. Aí a irmã fala assim: pô, pastor, muito obrigado pelo senhor ter vindo. Falei: legal. Falei: irmã, do que ela morreu? Né? Ela, de câncer. Eu falei: de câncer? Mas eu estou falando, um negócio sério, irmão, tinha que ter filmado. Aí eu falei: pô, mas não é essa morta mesmo. Não é essa morta. Falei: irmã, tu me dá licença um pouquinho? Eu vou no velório do lado. Aí cheguei lá, tava a senhora mesmo que faleceu. Aí cheguei, orei, aí era a pessoa normal lá, que estava lá mesmo. Orei, abençoei, e né? Aí voltei novamente para lá, para o outro. Depois que orei pelo um, e dei 2 tacadas numa paulada só, irmãos. Né? Se fosse para combinar isso, não tinha dado certo. Aí orei, eu falei: meu Deus, o que é isso, né? Por que acontecem essas coisas com a gente? Porque são barreiras que precisamos vencer diariamente. Que barreira tu precisa vencer? E aí, sabe o que eu fiz, irmãos? Quem me conhece, vocês sabem o que eu fiz. O que eu fiz no morto? Eu coloquei as mãos nele. Coloquei a mão. Esqueci até o nome da irmã lá. Da senhora. Esqueci o nome dela. Odete. Falei: senhor, a filha regalou o olho desse tamanho assim, ó. Falei: senhor, ressuscita. Faz ela respirar. E é interessante, irmãos, que eu fico olhando mesmo para ver se está respirando. Quantos entendem isso? Pastor, mas por que o senhor faz isso? A pessoa não morreu? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia fala sobre isso. Quer ver milagre de Deus? Acredita. Quer ver sobrenatural de Deus? Não vai no velório comigo não, irmão. Em primeiro lugar, não choro no velório. Não choro. Porque se é crente, foi para a glória. Amém?
e eu imponho a mão no morto. Nunca levantou, mas ainda vai levantar em nome de Jesus. Não é para a glória do meu nome não, que eu não sou ninguém. É para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu faço isso, irmãos. E vou mesmo. Senhor, levanta, Senhor. Levanta. Não levantou, nunca levantou. Coloquei na minha mãe, mandou levantar, não levantou. Coloquei em várias outras crianças, nunca levantou. Mas eu preciso entender que quem tem poder nos céus e na terra é o nosso Deus. Então, se Deus mandar você orar pelo enfermo, ora. Ora. Eu dei um abraço na irmã que faleceu de câncer, aqui, ó. Não sei por que eu dei um abraço nela. Raramente eu abraço mulher. Abracei aquela irmã, é como se eu estivesse me despedindo dela. Eu não lembro de ter orado por ela. Deus vai te curar, não lembro. E eu acho que tem uns 8, 10 dias que ela veio na igreja, mais ou menos, mais, né? Quantos entendem isso? Pastor, mas o sol pode parar? A lua pode parar? Pode parar. Quer viver o sobrenatural? Ande no sobrenatural. É por isso que eu acredito, Rob. Irmão, de ontem para hoje eu estava muito duro, eu estava quebrado. Quebrado, de grana, bufunfa. Até está meio manchado com minha calça. Eu falei, não, vou orar. Eu acho que eu estou em pecado, é impossível, eu tenho dinheiro para receber. Tem cara me devendo. Não, vou orar, pelo amor de Deus. Estou levantando de madrugada. Meu cachorro impaciente fica lá rodando igual um Zé Mané, olhando para minha cara lá. Não, vou orar. Não, vou orar. Foi até na oração de pastores hoje lá. Porque eu estou sentindo uma dor incrível no corpo, irmão. Eu não sei se velho sente dor no corpo. Eu estou com o corpo que parece que me deram umas pauladas, está tudo dolorido. E foram orar hoje lá por mim, me colocaram, meteram a mão no azeite lá, e pá, colocaram na minha cara. Mas eu creio, meu irmão. E eu creio que eu fui curado. Fala pro teu irmão, você crê, cara? Você vai ver o sobrenatural hoje. Meu Deus. Barreiras temporais. Repita comigo, barreiras temporais. O sol e a lua pararam. Deus manda pedras. Barreiras são imprevisíveis. Situações que a gente não entende. Se você precisa de tempo e oportunidade, Deus pode te dar hoje. Hoje. Jesus venceu barreiras temporais. Quando viveu os dias como nós, quando morreu nos céus e se escureceram, diz a palavra, mostrando que o tempo estava se cumprindo. Jesus teve que vencer barreiras temporais. E nós vamos vencê-la em nome de Jesus. Então não se aborrece quando o tempo fecha, não. Irmão, eu nunca vi cara ficar mais irritado com o calor do que eu. Me dá um estado de nervo no calor incrível. Mas não adianta. Vai adiantar alguma coisa eu brincar? Vou ter que andar com a geladeira na cabeça, pô. Meu pescoço, já está transpirando, é só o pescoço, igual de peru. Eu não sei se é problema de gordo. Os gordos podem me ajudar. Só aqui mesmo? Só aqui? Não. O gordo só à toa, o Marcão falou. Então eu tô magro. Só o pescoço, cara. É complicado. E começa a transpirar aqui, vai me dando um nervoso incrível. Amém? E não é frescura, não. Eu sempre tive isso aí. É um negócio que dá no meu corpo incrível. Mas adianta eu brigar com o calor? Não adianta. Porque eu creio que Deus já está preparando algumas pessoas para ser apta para ir para o inferno. Não quer posição dentro da igreja, esse calor já está dando aquecida. Para quando chegar lá já está quentinho, meu irmão.
Agora aqueles que não murmuram, eu preguei domingo aqui sobre a murmuração. Quem murmura o que é? É agente do capeta. Fala para o teu irmão assim: eu louvo a Deus por esse calor. Louva a Deus. Pastor, mas eu não tenho grana, pô. Tem que louvar a Deus, tem que louvar a Deus. Você pode ir até a praia a pé. Você pode andar, dar um mergulho, dar um tibum. E lá, pô. Pega um jacaré, um crocodilo, uma balsa com o meu corpo. Já era. Repita comigo. Número 4. Barreiras espirituais. Josué capítulo 24. Capítulo 14 ao 25. Sabe qual é o significado de barreiras espirituais? Vamos repetir bem alto. Pecado. Depois de conquistar a terra prometida, houve a necessidade de santificar o povo e eliminar um inimigo interno, que era o pecado. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem que aprender nessa noite que o pecado, ele está dentro de você. Então, como que eu tiro o pecado de dentro de mim? Quando eu vivo uma vida de santificação, uma vida de santidade. Josué sempre chamava o povo à consagração. Ele circuncidou os filhos de Israel, celebrou a Páscoa, condenou os familiares de Acã por pegar coisas o quê? Condenadas. Ele pregava, ensinava. E ele renovou a aliança do povo com Deus 2 vezes. Olha como o povo era. O pior inimigo de uma igreja, irmãos, e de um homem, e de Deus, é o pecado. Eu tive com o filho do Leandro aqui. Pô, sabe que os irmãos estavam limpando a igreja, eu estava na porta com ele. E eu comecei a... Eu viajo de vez em quando. Eu comecei a olhar lá para o bebê. Eu falei: esse cara não tem pecado. Esse cara não sabe o que é pecado. Esse cara não sabe nem como vai ser a vida dele daqui 10, 15 anos. Porque ele está preocupado com hoje, com o momento. Olhar para a tua cara, dar risada, balançar as perninhas. Coisa desse tipo, criança. Mas você faz a tua escolha. O que você vai fazer depois do culto? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer depois de amanhã? Aí você fala: pô, pastor, mas a Bíblia não diz que o amanhã a Deus pertence? A Bíblia diz isso, amém? Mas a Bíblia também diz que nós temos o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É quando eu faço a minha vontade. Uma oração modelo diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito. É a vontade do teu irmão? É a tua vontade? É a vontade de quem? A vontade de quem? Então, Deus, ele não quer que venhamos o quê? Viver uma vida de pecado. Porque qual a vontade de um pai para um filho? E quando diz: seja feito a tua vontade, eu estou dizendo, olha para o teu irmão e fala assim: eu não tenho mais livre-arbítrio, porque eu não faço mais a minha vontade. Então, irmãos, quando a gente comete algum pecado, sabe o que eu fiz? Eu fui na mão de Deus: ei, dá o meu arbítrio aqui novamente, eu quero voltar a fazer a minha vontade. E assim que acontece. O filho do irmão Edu, o filho do Leandro, a neta ali da Letícia, não sei se tem outro bebê por aqui, esses aqui estão no lucro, até os 7 anos de idade, amém? Estão no lucro. Passou de 7 anos, irmãos, já saiu da idade de falta do conhecimento e passou para a idade do conhecimento. Então eles já sabem o que fazem.
Nós precisamos entender que tudo aquilo que eu passei até o dia de hoje, não entendendo essas coisas que foi ministrado, é porque eu fiz a minha vontade. Eu não fiz a vontade daquele que me chamou. Quando você trabalha, sabe, quando você entra numa empresa, existe um documento chamado contrato. Repita comigo, contrato. E esse contrato, geralmente, até quem faz isso é a Luana, escreve as regras da empresa, a carga horária da empresa, a função que você vai ter e assim por diante, quanto você vai receber de salário, quantas horas você vai trabalhar durante a semana, as folgas que você tem direito e assim por diante. Amém? Quando você assina aquele contrato, tem uma coisa, você não lê em primeiro lugar, mas você quer que seja cumprido algumas cláusulas daquele contrato, como eu receber do dia 1º ao dia 5, ou receber os 40% lá no dia 20, ou tirar uma pesquisa do meu FGTS e ver se está sendo lá depositado ou não o meu fundo de garantia. Então você se preocupa com essas coisas. E por que nós nos preocupamos com essas coisas? Porque eu me preocupo com o meu lado humano, mas não me preocupo com o meu lado espiritual. Quando você confessou Jesus na tua vida como teu único e suficiente Salvador, também você assinou um contrato. E você está cumprindo aquilo que você foi chamado para cumprir? Você está sendo obediente àquilo que Deus te chamou para fazer? Ou você só está vendo aquilo que você tem direito de receber no dia 5 e no dia 20? Quantos entendem isso? Diga amém. De verdade. Quando nós falamos que o pior inimigo da igreja, do homem de Deus, é o pecado, porque não tem demônios no mundo, não tem perseguição, não tem armadilhas que derrube uma igreja ou o servo de Deus. Mas o pecado destrói e mata. Fica de pé em nome de Jesus. Josué foi uma referência, mas na minha opinião, como um pouco estudioso da Bíblia, Josué, o significado do seu nome no original significa Jesus. Seu nome era Oséias, passou a ser Josué, que significa Jesus. Foi um libertador daquele povo. Mas ele deu uma mancada. Ele não deixou discípulo. Ele não fez discípulo. Sabe só com quem ele contava? Com Caleb. É por isso que numa reunião, Caleb fala para ele e fala para o povo: eu já tenho meus 80 e poucos, mas eu tenho o mesmo vigor dos meus 40. Sabe o que ele quis dizer? Ei, Josué, pode contar comigo. Tanto é que no fim da vida dos dois, sabe o que ele faz? Ei, eu quero aquilo que pertence a mim. Eu quero as minhas terras. Sabe por quê? Caleb era perseverante. Quem é perseverante não desiste, porque ele sabe que tudo aquilo que ele está fazendo hoje, ele vai deixar uma herança para alguém. Esses dias eu vi algumas pessoas ali seguindo os meus filhos. Eu falei: poxa, eu estou deixando um legado. Veja, irmãos da igreja que são com os meus filhos, já estão tomando posse do legado.
Vai chegar um momento que eu posso falar como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Quantos entendem isso? Quantos entendem isso? Quantos estão se sentindo fraco? Quantos estão se sentindo fraco? Bem aqui na frente. Tua presença é real aqui nesse lugar, Senhor. Tua presença é real.